Desde a eliminação da seleção brasileira na Copa do Catar, as pessoas questionam a geração atual do Brasil, né? As pessoas acabam achando que estamos com a pior geração de jogadores da história do futebol brasileiro. Bom, e nesse vídeo aqui vamos realmente entender se estamos numa safra ruim, se por acaso o futebol brasileiro não é mais o mesmo. Vamos tentar entender tudo isso. Antes, eu queria destacar aqui o vídeo do Bruno Formiga, jornalista da TNT Sports, um baita jornalista, em que ele faz um vídeo justamente falando isso. Mais uma vez, a pior geração da história da seleção brasileira. Onde ele critica nesse vídeo as pessoas, imprensa, mídia, torcedores que usam sempre esse argumento que estamos vivendo a pior geração da história, que nada presta, tá tudo horrível, meu Deus, é o fim do mundo. E aí ele mostra lá um recorte de jornal, em que esse jornal critica Falcão, Sócrates, Zico, dizendo que esses caras não tinham o nível que a seleção brasileira estava acostumada a ter. Aquela seleção de 82 que tinha Zico, Falcão, Sócrates, por mais que eles não ganharam a Copa, até hoje é lembrada como uma das seleções mais emblemáticas da história do futebol mundial. Em cima de todo esse contexto aqui, galera, eu quero comparar a seleção atual, a geração atual, não a seleção em si, né, os jogadores que hoje estão na seleção, mas a geração atual com outras gerações. Uma coisa é fato, o Brasil jamais vai deixar de revelar bons jogadores. Eu acho que nós temos posições dentro da seleção brasileira que a gente tá mantendo o nível histórico da seleção brasileira. Em algumas posições dentro de campo, eu acho que a gente tem ótimos nomes, porém, em algumas posições, em algumas outras posições, nós estamos, eu acho que sim, aí eu cravo aqui, que nós estamos sim com a pior geração, pelo menos desde a década de 50. Vamos separar então as posições que eu acho que nós temos ótimos jogadores e as posições nos quais nós não temos tantos jogadores assim, não temos jogadores com tanta qualidade assim. Começar com as posições que estamos bem, que nós temos ótimos jogadores. Começando na posição de goleiro. Nós temos simplesmente Ederson, o atual goleiro campeão da Champions League, o Alisson, goleiro do Liverpool, que os dois aí, se você pegar nos últimos 10 anos, estão entre os 10 melhores goleiros nos últimos 10 anos. Isso é inegável. Vamos agora para a posição de zagueiros. Também, zagueiro, a gente tá muito bem. Por mais que muita gente tá pegando no pé do Marquinhos e o Marquinhos não vem bem, o Marquinhos é inegável aí, que é um dos melhores zagueiros do mundo, por mais que ele esteja em má fase. Eu tenho certeza que uma hora ele vai voltar a jogar o bom futebol que ele sempre jogou. Éder Militão, zagueiro do Real Madrid, voando também. Bremer, titular da Juventus. Gabriel Magalhães, titular do Arsenal, um dos principais zagueiros da Premier League. Fora o Thiago Silva, né, quarentão aí também, um dos destaques da Premier League. Além disso, a gente tem o Diego Carlos, que tá no Aston Villa. O Ibanhas, que foi lá pro futebol árabe, mas também vinha jogando muito bem na Roma. Robert Renan, Beraldo, Nino no Fluminense. Então temos muitas opções na zaga. Volantes temos o Casemiro, um dos maiores volantes da história do futebol mundial, que também não está numa boa fase, tá? Mas eu acho que se deve muito até a fase do United, que o United é muito irregular. Bruno Guimarães, um dos melhores volantes da Premier League, tá? Vem jogando muito bem no Newcastle. Eu coloco o Fabinho aqui também, por mais que esteja no futebol árabe. O Fabinho até então, até quando ele estava no Liverpool, também é um cara, se não for entre os principais volantes do mundo, tá ali no bolo. Eu sou muito fã do Fabinho, eu acho muito bom. Eu acho que o Fabinho foi muito mal aproveitado pelo Tite na seleção brasileira. Inclusive o Fabinho, quando ele surgiu pro futebol mundial lá no Mônaco, ele surgiu como lateral direito. Inclusive até acho que pode ser uma opção para lateral também, não só como volante. André, do Fluminense, que eu sou muito fã do André, e eu acho que ele vai se tornar um cara grande na Europa. Ele tem tudo para se tornar um dos principais volantes aí do futebol europeu. Douglas Luiz tá muito bem também. Joelinton, que eu acho que é um cara já um nível um pouco mais abaixo, mas eu acho que ele dá conta do recado. E aí também vou destacar o Arthur, aquele Arthur que jogou no Barcelona, na Juventus, no Liverpool, que hoje está na Fiorentina, que ele vem retomando o bom futebol, e se ele se recuperar, botar a cabecinha no lugar, eu acho que ele pode sim se tornar uma opção aí para a seleção brasileira. João Gomes, que também sou muito fã, eu acho que o João Gomes tem tudo aí para crescer e ser um dos principais volantes aí do mundo. E o Danilo, também ex-volante do Palmeiras, que está no futebol inglês.
no Nottingham Forest. Vamos agora para as pontas. Então eu já falei aqui de zagueiros, volantes, goleiros, pontas. A gente tem muitos pontas, muitos atacantes de lado de excelente nível. Acho que é onde a gente melhor tá servido aí. Vinícius Júnior e Rodrigo, 2 titulares do Real Madrid. Gabriel Martinelli do Arsenal, Rafinha do Barcelona. Aí um nível um pouquinho mais abaixo, o David Neres, Antony, fora outros jogadores que têm surgido. Igor Paixão, que tá jogando muita bola no Finder. Sávio, um dos destaques aí do Girona, que tá no primeiro lugar no Campeonato Espanhol. O John Kennedy, do Fluminense, que lógico, ele pode jogar como centroavante, mas pode jogar pelos lados. Então, cara, a gente tá muito bem servido. Agora vamos para as posições críticas, começando nas laterais. Ó, eu vou pegar todas as laterais que foram titulares da Copa do Mundo pela seleção brasileira. Vai estar aqui, vai estar passando todos os nomes, tá? Eu não vou ficar falando um por um, mas aqui vocês já vão ter uma noção do nível dos jogadores que a gente sempre teve. Começando lá com o Djalma Santos, Nilton Santos, 2 lendas, né? Estão entre os maiores de todos os tempos aí na lateral. Depois, na década de 70, veio o Nelinho, Leandro Júnior na década de 80. Aí, década de 90, na lateral esquerda, o Branco, o Jorginho ou o Mazinho na lateral direita. Depois veio o Cafu, Roberto Carlos, até chegar recentemente, né, nos anos ali de 2010, 2014, o Maicon e Daniel Alves, ótimos nomes. E o Marcelo ali na lateral esquerda, né? Depois um pouquinho mais o Felipe Luiz. 2018 já acho que caiu bem o nível ali, tá? Por mais que eu seja muito fã do Danilo, o Danilo, ele é um lateral muito mais defensivo do que um lateral ofensivo, com as características tradicionais do futebol brasileiro, né? Sempre teve ele na lateral direita de ser um lateral ofensivo. Aí a gente tem as opções, vamos ver as opções aí, então, na lateral direita e na lateral esquerda. Na lateral direita eu acho que hoje ainda a melhor opção é o Danilo. Daí temos ali PP, Ian Couto, Wanderson, Emerson Royal, o Dodô. Eu acho que Ian Couto, Wanderson e o Dodô são 3 caras que podem se tornar gigantes. Mas, assim, ninguém é unânime ainda, né? Ninguém ainda vou convocar esse cara é certeza que vai entregar. Na lateral esquerda, eu acho que a gente tá um pouquinho melhor. Acho que o Caio Henrique já é uma realidade, é um excelente lateral esquerdo, mas obviamente não tá no nível do que a gente tá acostumado. Samuel Lino, do Atlético de Madrid, eu acho hoje uma excelente opção. O Carlos Augusto, da Inter de Milão, que vem sendo convocado. E aí temos o Renan Lodge, que eu acho que já tá um nível um pouco abaixo desses que eu citei aqui na lateral esquerda. E lembrando, tem o Alexandre também. O Alexandre tá como reserva hoje da Juventus, mas eu ainda acho que ele pode ser convocado, não para ser titular, mas eu apostaria principalmente no Caio Henrique, Samuel Lino e no Carlos Augusto. Então assim, a gente tem bons nomes, mas abaixo do que a gente sempre costumou a ter, que são laterais que, cara, se você pegar os 5 melhores laterais direitos do mundo e os 5 melhores laterais esquerdos do mundo, o Brasil sempre teve ali 2 nomes, um nome pelo menos, nesse top 5 aí, desde a década de 50. E hoje, pela primeira vez, a gente não tem mais esses nomes. Isso é fato. Bom, vamos agora analisar outras posições que o Brasil não vai bem. Eu vou botar já tudo no mesmo pacote, né? Que são posições ali do meio de campo e o centroavante. Então, a gente aqui no Brasil tá com carência de número 8, né? De número 8, modo de dizer, tá, pessoal? Que é a posição ali de segundo volante, de meia central. Então, o Brasil hoje tá com carência de meias centrais, meia atacantes, que são os ponta de lances, que geralmente são os craques dos times, centroavantes. Hoje o Brasil tá carente de meia central, meia atacante e centroavante, e eu vou mostrar isso pra vocês. Vamos antes, historicamente aqui, pegar o nível de qualidade que a gente sempre teve. Lá atrás, Didi, Pelé, Vavá, né? Didi como segundo volante, o Pelé como esse ponta de lança, o Vavá como centroavante, naquela época 4-2-4, né? Mas o Pelé se movimentava mais, o Vavá era mais centroavante. E aí vai. Aí veio depois o Gerson, Tostão e Pelé variavam nessa questão de meia atacante e centroavante. O Tostão ali era um falso 9. Podemos dizer assim. 74, Ademir da Guia, Rivelino, Jairzinho, absurdo. Depois veio o Zico, Roberto Dinamite, Reinaldo, Sócrates, Toninho Cerezo, Serginho Chulapa. No final da década de 80, né? Aí o Careca como centroavante. Aí surgiu o Dunga, né? A galera acha que o Dunga era um perna de pau, cara. O Dunga era um baita volante, tá? Um baita segundo homem de meio campo ali. Às vezes podia até fazer como primeiro volante, mas ele jogava mais de 8 mesmo, né? Como segundo volante. O Dunga era muito bom. Enfim, aí veio a geração do Rivaldo, Ronaldo, Zé Roberto, Juninho Pernambucano, depois Adriano Imperador. E aí, ó, por exemplo, centroavante de primeiro escalão, desde o Adriano Imperador, que nós não temos um centroavante de primeira prateleira
como a gente vem tendo desde lá do Vavá na década de 50. Segundo volante, eu acho que ali, a partir do Elano e Felipe Melo, já começou a cair. Paulinho, né, eu adoro ele, já é um nível abaixo. E aí, também, meio atacante, eu acho que depois do Kaká a gente também teve uma queda abrupta. Lembrando que o Neymar, durante toda a sua carreira jogou como ponta, principalmente ponta esquerda. Na Copa de 2022, de 2020-21 pra cá, ele começou a jogar mais de ponta de lança, meio atacante. Aí sim, Neymar, né, condiz com o nível que a gente sempre teve. Mas e agora? Será que em 2026 o Neymar vai estar inteiro pra Copa? Ele se machuca todo ano. Não dá mais pra gente contar com o Neymar, igual a gente contava antes. Porque a gente não sabe se ele vai estar jogando ou se vai estar machucado. A gente não tem essa certeza. Lucas Paquetá, que vem jogando, que pode ser esse nosso meio atacante. O Lucas Paquetá pode jogar tanto de 8 ou de 10. Eu acho que ele é até um 8,5. Eu acho que ele não é nem 10 nem 8. Então, o Paquetá, por exemplo, no West Ham, ele é esse cara de meio campo que parte pro ataque toda hora. É o único cara que eu vejo que tem nível pra ser titular da seleção. Fora isso, eu só lembrei do Claudinho e do Rafael Veiga. Mas eu não acho ainda que são caras unânimes pra serem titulares da seleção brasileira e que condizem com o nível de meia atacantes que a gente sempre teve. E sobre meias centrais, o ponto não é nem que faltam jogadores para essa posição. Nós temos ali o Paquetá, o Bruno Guimarães, Fabinho. Enfim, temos vários jogadores que podem ocupar essa posição. O problema é que a gente não tem jogadores da característica do De Bruyne, do Modric, do Toni Kroos, do Gundogan. Nós não temos aquele jogador que pensa o jogo, aquele jogador que dita o ritmo na seleção brasileira. Esse é o ponto que pega. A gente tem bons jogadores para essa posição, mas não temos um meia de primeira prateleira do nível desses jogadores que eu acabei de citar. E aí, vamos para a posição mais crítica, na minha opinião, que é o 9. Tem o Gabriel Jesus, que para mim o Gabriel Jesus é um baita atacante. Só que, cara, eu não sei o que acontece com o Gabriel Jesus na seleção brasileira, que ele não joga nem de perto o futebol que ele jogava no City e que joga hoje no Arsenal. E lembrando, o Jesus de formação, ele era ponta, ok? O Jesus, quando surgiu no Palmeiras, era um ponta. Quem transformou ele em centroavante foi o Guardiola. Se o Jesus jogar a bola que ele joga no Arsenal, temos ali um cara que pode, de repente, né, se jogar a bola que joga no Arsenal, pode sim pegar a titularidade e pode dar certo. E temos várias opções que são apostas. Eu coloco o Endrick, Marcos Leonardo, Vitor Roque, João Pedro e Evanilson. São todos jogadores que são apostas, ninguém ali é realidade. E aí eu coloco numa escala um pouco abaixo, Talisca, Tiquinho Soares, Matheus Cunha e o Pedro do Flamengo, que eu vejo que são caras que eu não vejo bola para ser titular, mas que de repente pode ser um reserva ali e pode ajudar em alguns momentos específicos do jogo. E depois de tudo isso que eu falei pra vocês, é fato sim que a gente tá com crise geracional nas posições de lateral, na posição de centroavante e na posição de meio campo. E eu vou fazer um outro vídeo explicando, pelo menos dando a minha opinião, tá? Do porquê que eu acho que a gente tá com crise nessas posições. E eu quero saber a tua opinião, deixa aí a sua opinião sobre a seleção brasileira, se você acha que a gente tá com uma crise de geração da amarelinha. Dê sua opinião aí também sobre os jogadores atuais, se eu quero saber aí, então deixe teus comentários, se inscreva no canal para que você possa receber os próximos vídeos e não esqueça de deixar o like, que isso me ajuda demais, isso me motiva demais. Eu faço tudo sozinho, roteiro, edição, cara, eu trabalho com outras coisas também, o YouTube por enquanto ainda, eu não faço dinheiro com o YouTube, então cara, me motiva muito ver as pessoas comentando, as pessoas curtindo, se inscrevendo. É o que mais me motiva. Então, pô, deixa teu like aí, não custa nada, custa R$0. Eu vou deixar outros 2 vídeos aqui do Futebol Revoluciona para que você possa continuar assistindo os nossos vídeos e a gente se vê no próximo conteúdo. Tamo junto, grande abraço, valeu!